Shalom Ovrahá, paz e bênção, Pastor Valdécio aqui mais uma vez, trazendo palavras de orientação e capacitação espiritual para que você possa viver numa dimensão espiritual mais próxima de Deus. E o motivo desse vídeo hoje é responder o porquê Jesus morreu. Isso é importante entendermos porque, de acordo com as Escrituras Sagradas, Jesus morreu por várias razões principais. Todas elas estão interligadas e com o objetivo de cumprir o plano para a redenção de toda a humanidade. E aqui estão algumas das razões bíblicas fundamentais para a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, para pagar a penalidade do pecado. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Também diz que todo ser humano é pecador. Romanos capítulo 3, também o versículo 23. E o pecado traz como consequência da morte essa separação de Deus, que é uma consequência tanto de morte como de separação espiritual. É quando o homem não somente recebe como pagamento a morte, que é o clímax do pecado, repito, que a morte é o clímax do pecado, e ele só morre por conta dessa separação da fonte da vida, que é justamente o seu Criador, que é Deus. Então Jesus, ele vem justamente para tomar o nosso lugar. Quando Jesus, ele morre, naquele momento de sua morte, ele está pagando essa consequência. Ele está pagando essa dívida. Pecado também é uma dívida no nosso lugar. E ele toma sobre si a consequência que merecemos, a morte. E assim, ele acaba oferecendo-se como sacrifício substituto, ou seja, é o sacrifício que toma o nosso lugar. É interessante somar a tudo isso Isaías capítulo 53, versículo 5, que o profeta diz o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, queridos, cumpre essa profecia ao levar sobre si os nossos pecados, e quando ele faz isso, ele também nos oferece o perdão, à medida que ele paga pelos nossos pecados e nós depositamos a nossa fé nele, no sacrifício vicário dele, nós temos ali a oportunidade oferecida por Deus através dessa morte de Cristo do nosso perdão, porque afinal de contas, uma vez que Jesus assume o nosso lugar como pecador, quando cremos em Cristo, nós assumimos a pessoa de Cristo como nosso Salvador, como nosso remidor. Então, ele morre pelos nossos pecados e nós vivemos a vida dele em nós. Me perdoe a redundância. E o segundo motivo pelo qual Cristo morreu foi para nos reconciliar com Deus. O pecado não apenas traz a morte, mas também ele cria uma barreira, uma muralha entre Deus e a humanidade. Jesus morreu para restaurar justamente o nosso relacionamento com Deus. A morte dele nos reconcilia com o Pai, nos reconcilia com Deus. A Bíblia descreve essa reconciliação em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que lá ficou registrado: tudo isso provém de Deus. Percebe que é Deus indo atrás do homem, é Deus providenciando o escape, o perdão através de Cristo Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Além de nós estarmos reconciliados com Cristo, agora nós podemos ter esse ministério
disposto para que não somente sejamos reconciliados com Deus, mas que nós também possamos viver, trabalhar e, através de Cristo em nós, fazer com que as pessoas ao nosso redor possam ter essa consciência e serem despertadas para se reconciliarem com Deus novamente através dos méritos do sacrifício e da morte de Cristo. E o texto diz: e nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Cristo, quando ele nos substitui, é a forma de Deus está dizendo através de Paulo aqui. Ele não imputa os nossos pecados porque já foi imputado em Jesus, já foi punido em Jesus. E uma vez que Deus, nós podemos até trabalhar depois de uma outra forma esse texto, mas eu quero ser bem breve, quando ele não imputa os nossos pecados, é porque Cristo já sofreu por ele, já pagou o alto preço. Por isso que Jesus morreu, para que essa barreira fosse arrancada. Qual era a barreira? A barreira do pecado. Isso permite que eu e você tenhamos novamente comunhão com Deus, e não somente como criaturas, mas como filhos que foram perdoados. Isso é maravilhoso. O terceiro motivo, para satisfazer a justiça de Deus. Deus é justo e santo, e ele não pode simplesmente ignorar o pecado nem a nossa injustiça. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, seja cobrado. Porém, o amor de Deus também deseja salvar a humanidade. A justiça pede a punição, o amor pede escape, ou seja, Deus, no seu amor infinito, na sua justiça infinita, é como se essas duas atribuições intrínsecas em Deus sentassem e discutissem. Olha, eu como sou justiça, eu quero a punição pelo pecado. E o amor diz, e eu aceito a sua imposição, mas eu desejo a salvação do homem, da humanidade. Então, para que Deus pudesse satisfazer tanto a sua justiça quanto o seu amor, Deus projetou Jesus como um sacrifício. Deus propôs a Jesus ser este sacrifício substituto para, no mesmo homem, no mesmo ser, fosse cobrada a justiça e fosse dada a oportunidade de salvação ao ser humano. Isso me impressiona de maneira absurda. Glórias a Deus por isso. E é por isso que esse conceito de Jesus como propiciação ou como sacrifício expiatório, ele é estupidamente, eu falo estupidamente no sentido positivo, ele é, melhor, vou trocar, ele é extraordinariamente importante nas Escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 25, Paulo ali explica que Deus fez o seguinte, que Deus pega o Senhor Jesus, ele propõe ao Senhor Jesus, ou melhor, ele propôs como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue. A palavra propiciação, hilasterion, em grego, refere-se ao ato de satisfazer a ira de Deus contra o pecado e, ao mesmo tempo, permitindo que ele perdoe os pecados sem comprometer a sua justiça. É por isso que Cristo paga o preço no nosso lugar. Ele sofre a punição dos nossos pecados e, através da punição no Cristo vivo, no Filho de Deus, naquele momento que ele é punido pelo pecado, está ali
o perdão que o homem necessita para se reconciliar novamente com Deus. É ali, Deus não compromete nem a sua justiça e, ao mesmo tempo, ele prova o seu amor para com a humanidade. O quarto motivo pelo qual Cristo foi morto é para demonstrar o amor de Deus. Olha que lindo, que maravilhoso. A morte de Jesus também é uma prova do grande amor de Deus por nós. Não dá para entender como é que Deus pega o seu Filho amado, como ele diz em João, e o oferece como sacrifício, mostrando o seu grande amor por nós, que nem queríamos nada com ele. É por isso, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E eu louvo a Deus que isso tem me tocado, creio que vai tocar em você e em muitas outras pessoas. Sem esse agir do Espírito de Deus, as pessoas leem a Bíblia e a interpretam de maneira tremendamente, agora sim, estupidamente equivocada. Porque eles querem algo que só quem pode lhe revelar é o Espírito Santo de Deus. O homem carnal não conhece, não entende a mente de Deus. Só aqueles que são espirituais que compreendem, porque o Espírito lhe revela a mente de Deus. Então, Jesus ele é uma prova maravilhosa do amor de Deus, ou melhor, do grande, do mega, do ultra amor de Deus por nós. Porque em João 3, João 3, versículo 16, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo de Deus dar o seu Filho, entregar o seu Filho. Toda a humanidade, passada, presente e futura, não é capaz de ser comparado ao valor que o Filho de Deus possui. Por isso que esse sacrifício ele é tão importante. Deus ama o Filho, mas ele ama o mundo. O amor pede que Deus perdoe e a justiça pede que Deus cobre a punição para o pecado. E a única forma de Deus fazer isso foi fazer com que a sua ira fosse desferida no seu Filho, para que a justiça fosse cumprida, e o amor de Deus deu a oportunidade que eu e você agora temos de sermos salvos. Glórias a Deus. Por isso que a crucificação de Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Isso não é para todo mundo entender, é para desfrutar. É uma mente mais alta do que a nossa, é um entendimento muito superior ao nosso, por isso que ele só nos dá o direito de desfrutar e termos um vislumbre como explicação. Volto a repetir, a crucificação de Cristo Jesus é a expressão máxima do amor de Deus que esteve e está disposto a nos perdoar, porque ali Deus esteve disposto a sacrificar o seu próprio Filho, seu unigênito, o único do gênero, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E contribuindo com essa observação, em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo reforça esse ponto dizendo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está o amor incondicional. Nós não merecíamos que Cristo morresse pelo nosso pecado, mas Deus nos amou mesmo quando nós o odiávamos, quando nós éramos pecadores, seus inimigos, e ele põe Jesus para ser punido no nosso lugar de uma maneira que só ele sabe o quanto foi dolorido, para que nós pudéssemos hoje sermos remidos pelo seu sangue, cobertos pelo seu sangue, comprados pelo seu sangue, e possamos viver agora em comunhão com Deus.
E o quinto, para vencer o poder do mal e da morte. A morte de Jesus também é uma tremenda vitória sobre o mal. Através da sua morte e ressurreição, Jesus derrotou o poder do pecado e da morte e também de Satanás. Em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, vai estar ali dizendo o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, ou seja, Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A morte e a ressurreição do nosso Mashiach, do nosso Yeshua, do nosso Jesus Cristo, garante que o poder do mal não tenha mais domínio sobre aqueles que creem e que vivem em Cristo e que Cristo vive neles. Por quê? Porque ele, Cristo Jesus, nos oferece uma esperança viva e real. E sexto e último neste momento, eu quero deixar bem claro que a morte de Cristo veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. A morte de Jesus também cumpriu inúmeras profecias do Antigo Testamento que previam o sofrimento e a redenção através do Messias. Desde o sacrifício do Cordeiro Pascual, lá em Êxodo, capítulo 12, até as profecias messiânicas de Isaías, capítulo 53 e Salmos 22, a morte de Yeshua, do nosso Senhor Jesus, foi um cumprimento do plano redentor que Deus revelou através das Escrituras. Contribuindo com isso, Lucas, no capítulo 24, versículo 44, deixa registrado que são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importa, ou melhor, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebe quantas coisas estão envolvidas na morte de Cristo? E tudo isso por você e por mim. O amor de Deus é extraordinário. Eu e você não podemos jamais desvalorizar algo tão sublime como isso que estamos falando nesse momento, como as outras coisas que nós iremos falar no futuro. Se eu pudesse resumir tudo isso, eu resumiria da seguinte maneira: Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliarmos com Deus, para satisfazer a justiça divina, para mostrar o amor grandioso de Deus, também para derrotar o poder do mal e cumprir as promessas de Deus que ele tinha feito no Antigo Testamento. A sua morte, preste atenção nisso, é o coração do plano da salvação, permitindo que por meio da fé nele, em Jesus, possamos ser perdoados e ao mesmo tempo recebermos a vida eterna que só pode ser encontrada em Jesus. Espero que esta palavra tenha abençoado e ajudado a sua vida. Por isso, não deixe de compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e, por favor, deixe o seu comentário. Essas 3 coisas são tremendamente importantes. E não esqueça de acionar o sininho de notificação. Ficamos por aqui. Te espero no próximo vídeo. Shalom, Vrahá, paz e bênção. E até a próxima.